Você já se investigou para saber quais são as suas crenças e os seus medos? Aquilo que te segura de atingir os seus sonhos? Já descobriu? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Aguenta aí! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Maria Lopes, sejam todos bem-vindos a esse canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre nossos medos, crenças que nos limitam e nos impedem de atingir os nossos maiores objetivos. As nossas crenças limitantes, os nossos medos verdadeiros, aqueles que nos atrapalham de atingir tudo que a gente quer, são vozinhas que falam sutilmente, tão gentil com a gente que a gente nem percebe. Veja só, se você tem um desejo de conseguir uma coisa grandiosa, mesmo no momento tem um pensamento de que está muito longe, que não vai conseguir, que muita gente já se ferrou tentando fazer isso aí é uma crença, é um medo. Ele está ali, ele fala no seu ouvido, ele tenta o tempo todo fazer você acreditar no que ele criou para ele mesmo. E você permite. Por quê? Mas não é consciente, né? Você permite simplesmente porque não faz o que é necessário para conseguir, impedido por aquele medo. Para nós, muitas vezes, isso se disfarça como uma verdade. E aí você vai deixando a vida levar, sem nunca se perguntar se aquilo que fala no seu ouvido realmente é verdade. Eu tinha uma amiga que desde que eu a conheço, assim, que ela dizia que queria ir para os Estados Unidos. Porém, quando ela falava sobre isso para as outras pessoas, familiares, amigos e tal, as pessoas sempre citavam para elas os pontos negativos de ir morar nos Estados Unidos, como conseguir um emprego e aí ter que voltar pior do que saiu daqui, não aprender o idioma, não ser aceita, essa série de coisas. Mas ela queria tanto, gente, ela queria tanto, ela pesquisava sobre isso, ela falava disso o tempo todo, era a felicidade dela. Tem um tempo sem vê-la e um certo dia eu reencontrei. Perguntei, lógico, você foi para os Estados Unidos? E ela disse, eu desisti desse sonho. E isso, eu senti a tristeza no olhar dela, sabe? Eu vi que ela nunca quis desistir dos sonhos. Ela foi levada a desistir. Por que você desistiu? Ela falou, eu tive medo. Medo de chegar lá e fracassar. E aí você vê o que são as crenças e os medos. Aquilo que disseram para ela tantas vezes se tornou verdade e virou um medo. O medo de fracassar. A necessidade de aprovação. Sabe o que ela pensava? Imagina ela indo para os Estados Unidos, investindo um dinheiro, investindo em si, porque precisa falar idioma, precisa uma série de coisas. Chegando lá, não conseguir nada. E aí voltar. Como ela ia encarar as pessoas que disseram o tempo todo para ela que isso ia acontecer? Não tinha como ela fazer isso, né? Porém, ela não pensou que, se ela fosse e fracassasse, ela teria mais essa experiência no currículo. Ela ia ser autoridade nisso. E não ia ser só uma coisa que ela disse para as pessoas sem nem conhecer, porque foi isso que fizeram com elas. Todas as pessoas que disseram isso para ela nunca foram para os Estados Unidos. Era só baseado no que ela leu, viu, ouviu aí na televisão. Não era verdade. Várias vezes aqui a prática da meditação nos meus vídeos no canal. Por que eu pego tanto nesse ponto? Porque foi através da meditação que eu consegui destravar várias crenças que eu tinha. Ainda tem um monte para destravar, eu sei, e cada dia eu descubro uma. Porém, com esse novo olhar, eu passei a me observar e perceber se o não que eu digo é baseado realmente no que eu acredito ou numa crença que está me limitando. O meu esposo sempre me falou para fazer um canal no YouTube e eu dizia que não gostava. Não gostava. Simplesmente era essa minha resposta, eu não gosto, não tenho interesse nisso. Porém, gente, tinha algo mais atrás disso. Tinha uma crença de medo de não ser aprovada, de não agradar todo mundo, de não gostarem da minha voz, de não gostarem da minha aparência, de eu não ter a qualidade ideal dos vídeos, uma série de coisas. No meio das minhas meditações, eu descobri que eu tinha esse medo aí. E aí eu resolvi me desafiar e fazer o canal. E cada vídeo eu tô ficando mais solta e tô aprendendo e tô conseguindo passar a minha ideia de forma melhor e mais clara. É um processo, você vai precisar se aceitar do jeito que você conseguir fazer no começo, porém, se você persistir, você vai longe, você vai conseguir.
Ela funciona mais ou menos como um computador, só que muito potente. Ela abre todos os dias um monte de janelas. Essas janelas, imagina você abrindo um monte de páginas na internet, sistemas no seu computador, e eles começam, a um certo ponto, travar a capacidade do computador. E você vai precisar fechar algumas janelas se quiser continuar trabalhando com ele. A nossa mente é a mesma coisa. Tem horas que você está com tantas janelas, tanta informação trabalhando ao mesmo tempo, que você não consegue processar uma que realmente é importante. E aí você vai ficar ali tentando tirar uma ideia, mas você não vai porque o sistema está travado. O que é importante você conseguir nesse momento? Na prática da meditação, você vai aprender como fechar essas janelas. Você vai fechando uma de cada vez. Em 1 hora, você vai perceber que a sua mente começa a ficar limpa e você começa a ir além no seu potencial. E aí você começa a enxergar essa vozinha, né, que fica falando ali na sua cabeça que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você deve se atentar é de viver no agora, no momento presente. A maioria de nós ou vive no passado ou vive no futuro. Não conseguimos viver no agora. Sabe por quê? Porque o agora precisa sentir agora, viver agora, sabe? Ser agora, ter total consciência do agora. E isso a meditação ajuda também. Quando você começar a viver no agora, você vai perceber o seguinte: o que eu posso fazer agora para começar a realizar o meu sonho? O que está ao meu alcance agora para que a minha vida comece a ser diferente? Sabia que a maioria das vezes não precisa de recursos externos? Está em você. Numa mudança de atitude, numa forma de pensar, num ser leve, levar a vida de forma mais leve, aceitar as pessoas do jeito que elas são, não ser tão exigente nem com os outros, nem com você. E aí você vai começar a viver no agora. Sabia que a maior parte dos problemas das pessoas não existe no agora? Se você perguntar para você mesmo se aquela preocupação que você tem na sua mente aí, a maioria de nós tem isso, se ela está acontecendo agora, não. Ou ela está no passado, ou ela está no futuro. Ou seja, ela não existe. Não existe. E você está vivendo uma preocupação que não existe. Se você conversar com alguém que diz isso, que vive no passado ou vive no futuro, ele vai dizer que existe, porque ele está lá, e aí está lá no futuro. Mas ele não está vivendo o hoje, ele não está fazendo no hoje o que é preciso para ele atingir o que ele quer. E aí ele vive lá no futuro e o presente nunca acontece. Viva no agora, pense no hoje, seja presente, se sinta, se goste, olhe no espelho e se aprecie. Aprecie a vista, aprecie as suas conquistas, seja grato no agora e você vai ver o seu futuro vai brilhar, porque baseado no agora, sendo próspero no agora, você vai ter um futuro brilhante. Pessoal, o vídeo de hoje acaba aqui, já se estendeu bastante porque esse tema me anima demais, sabe? Porque foi a chave que eu virei para mudar toda a minha realidade, para ter a vida que eu queria e ainda estou conquistando. Eu tenho muito caminhada ainda pela frente, mas eu ficaria muito feliz de saber que eu ajudei de alguma forma a fazer alguma pessoa girar a chave dela também. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e compartilhar. Vamos compartilhar para o máximo de pessoas que a gente puder. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.